E será que acabou a criatividade em Hollywood? E eu sei que esse assunto é velho, afinal, volta e meia alguém pergunta se acabou a criatividade em Hollywood. Mas eu também quis falar um pouco sobre esse assunto, afinal, eu fui vendo os últimos anos e percebi que a quantidade absurda que tem de reboots, remakes e continuações no cinema. Tanto que, se você pegar só o ano de 2024, do top 10 maiores bilheterias do cinema, 8 eram continuações, reboots ou remakes. 2 apenas não entravam nessa equação. Então eu fiquei pensando, será que realmente acabou a criatividade de Hollywood ou a gente que não está procurando o suficiente? E para provar meu ponto, eu vou trazer qual foi as 10 maiores bilheterias de 2024 para provar o que eu estou falando. E em 10º lugar ficou Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem, com 451 milhões de dólares. Em 9º lugar ficou Venom, A Última Rodada, com 476 milhões de dólares. E em 8º lugar ficou Kung Fu Panda 4, com 547 milhões de dólares. E em 7º lugar ficou Godzilla e Kong, Um Novo Império, com 571 milhões de dólares. Em 6º lugar ficou Wicked, com 651 milhões de dólares. Em 5º lugar ficou Duna Parte 2, com 714 milhões de dólares. E em 4º lugar ficou Moana 2, com 909 milhões de dólares. E em 3º lugar ficou Meu Malvado Favorito 4, com 969 milhões de dólares. E em 2º lugar ficou Deadpool e Wolverine, com 1,3 bilhão de dólares. E em 1º lugar ficou Divertidamente 2, com 1,6 bilhão de dólares. Então olha, desses 10 filmes, apenas 2 não são continuações, remakes ou reboots. E mesmo assim, esses 2 que não entram nessa contagem ainda merecem um asterisco. O primeiro é Deadpool e Wolverine. Ele não é considerado uma continuação porque ele é o primeiro filme do personagem da Marvel. Então, a partir daí, ele é considerado meio que um primeiro. Mas, mesmo assim, você pode considerar que teve 2 filmes antes desse, e você pode considerar mais uma coisa importante. Ele está no universo da Marvel. Ou seja, ele tem filmes à sua volta que vão recheando mais Deadpool e Wolverine. Então, mesmo que ele não seja considerado reboot, continuação, remake, ele é considerado nessa contagem num universo muito maior que ele. O outro filme é o Wicked. E por que o Wicked também merece um asterisco? Porque mesmo que seja a primeira versão de Wicked no cinema, porque mesmo que o Wicked seja um filme que ele é muito consagrado, muito elogiado, ele é um filme que ele é baseado num musical da Broadway. O musical de Wicked da Broadway, para quem não sabe, ele é o musical de maior sucesso da história da Broadway. Tanto na Broadway, como as versões que foram lançadas ao longo do mundo fazem um extremo sucesso. Então, até esse filme, ele ainda merece um asterisco. Mesmo sendo a primeira versão, ele ainda tem que ser considerado o que veio antes dele fora dos cinemas. Então, até isso merece um asterisco, para mostrar como, ultimamente, quando você olha para o cinema, quando você olha o que vem de lucro, ainda são continuações, remakes e reboots. Mas a dúvida é, por que isso está acontecendo? Porque parece que nos últimos anos a quantidade desse tipo de filme vem superando os filmes que poderiam ser originais. Os filmes que normalmente chegariam para trazer novos diretores, novos escritores, ou até histórias de diretores antigas, mas originais para frente das telas. Na minha opinião, o que isso acaba acontecendo não é porque Hollywood resolveu simplesmente investir nesse lado. É porque considera-se muito risco e lucro. O que seria essa ideia? Seria a ideia de que cada ano que passa, tudo fica mais caro. E até o cinema fica mais caro. Então, os investimentos que os estúdios vêm fazendo também acabam aumentando muito nos últimos anos. Então, entre essa ideia de você vai querer aplicar tanto dinheiro em algo que pode ter um risco de acabar dando errado, isso eles acabam não fazendo. Para isso, você tem que ter coragem de investir dinheiro em IPs novas. O que é IP? É o nome de propriedade intelectual.
Quando você usa o nome de um filme, o nome de uma franquia, em Hollywood, eles não falam a franquia tal, eles falam o IP, que é a propriedade intelectual como um todo. Então, para eles pegar esse dinheiro e investir num filme novo, mesmo que de um diretor muito famoso, que vai contar uma história original, para eles isso é um investimento de risco. Então, a partir daí, eles entendem que se for em algo seguro, que se for em algo que já deu certo antes, a chance de continuar dando certo é muito grande. E por isso que a gente vê tantos remakes live action da Disney, que nada mais são do que um copia e cola da animação. A animação que já é considerada clássica, a animação que já fez um sucesso, que o público já conhece. Então, a partir daí, mesmo que o investimento seja alto, o público fã vai atrás. O mesmo vale como continuações. Esse ano lançou uma continuação, por exemplo, de Karate Kid 4. O novo Karate Kid que lançou, ele tá no pôster, um nome famoso, com Ralph Macchio, que é do primeiro filme, e Jack Chan. Nada mais é do que você apostar em fatores nostálgicos que já deram certo para atrair o público. Vai lançar um novo filme no cinema nessa semana, que tá saindo vídeo, de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Um remake barra reboot de uma franquia que já fez sucesso. Por que isso acontece? Porque já é uma franquia que sabe que tem um público. Então é isso que eles acabam... Isso é só 2 exemplos de vários que tem ao longo do ano. Essa é a ideia de que você cada vez mais vê mais filmes remakes e sente que parece que a criatividade de Hollywood está acabando. Porque realmente o risco e o lucro andam sempre junto para todo mundo. Ninguém vai investir um dinheiro em algo que não deu certo. Então essa é a ideia principal, apostar em propriedades intelectuais já conhecidas. A partir daí, você sabe que pelo menos um mínimo de lucro você vai ter. Então esse é um fator para ter tantos filmes, remakes e reboots saindo com tanta frequência. E vale mais um fator muito importante nesses últimos anos, que entra nessa ideia de risco e lucro, que ficou mais forte ao parecer que mais remakes e reboots surgiram. Logo depois da pandemia, o que acabou gerando... Qual que foi o próximo passo da indústria? Foi a guerra dos streamings, que já está acabando hoje em dia, bem verdade. Mas todo estúdio queria ter seu streaming. Mas aí começa uma briga interna, que é a guerra dos streamings, que é valores muito altos, e eles sabem que o público não vai ter dinheiro para poder pagar todos os streamings ao mesmo tempo. Então, o que vai te convencer a ficar naquele streaming? O conteúdo original, o conteúdo exclusivo que você tem lá. Só que se você ficar soltando séries novas, séries originais, filmes novos, filmes originais, você tem que torcer para o público querer consumir para assinar o seu streaming. Então o que você faz? Você pega as franquias que aquele estúdio já tem e explora elas. Então a Paramount, o Disney Plus, a Max, que é a HBO, entre muitos outros streams que está tendo, a Apple TV, o que eles fazem? Eles pegam os IPs que eles já têm, a propriedade intelectual, e exploram ela. Por isso que você vê que saia... desses streamings, séries, continuações de séries antigas, filmes antigos que estão ganhando continuações, remakes de série. Isso também fortaleceu muito essa ideia de que parece que faltou a criatividade. Também é muito dos streamings querendo colocar seus filmes dentro, filmes clássicos dentro da sua plataforma para atrair mais público. Mas antes desses filmes chegarem no streaming, eles passam normalmente 1, 2 semanas dentro do cinema, e acaba aumentando mais a quantidade de filmes desse estilo. Mais um exemplo, no mês de julho, na Netflix, vai lançar um filme de Um Maluco no Golfe 2. Filme que é continuação de um filme do Adam Sandler. Um filme que ninguém pediu continuação. Ele tá lá porque tem um Adam Sandler de uma franquia que fez um certo sucesso antigamente, de um primeiro filme. Então isso também fortalece. Os streamers, como chegaram, eles fortalecem mais essa ideia de que o público quer remake porque eles são um lucro semi-garantido. Mas eles não são aquela garantia 100%, mas eles têm mais chance de dar certo do que uma ideia nova, um título novo que ninguém conhece. Mas aí fica a dúvida, o que isso traz de consequência para Hollywood? Por que isso é ruim? Por que isso tira a criatividade? Porque quanto mais esses filmes grandes chegam no cinema, mais salas de cinema eles pegam. A Disney, por exemplo, tem contrato com cinemas que eles têm que pegar mais de 50% das salas de cinema. O que acaba acontecendo? Escritores,
diretores, pessoas que têm ideias interessantes, filmes originais, que querem chegar na sala de cinema, ele chega em poucos horários, em poucas sessões, e aí eles acabam sendo completamente sufocados e massacrados pela indústria num ponto onde eles não conseguem se destacar. Então sai muito filme bom ao longo de todo o ano, que muita gente não viu ou não conferiu, porque exatamente essa grande bolha que eles criam, essa saturação praticamente do cinema, faz com que as pequenas pessoas que têm esse direito, que têm essa ideia nova, revigorar o cinema, não acaba tendo salas suficientes. E tem mais um fator, tem tanta coisa lançando ao mesmo tempo, e o cinema é tão caro, que eles acabam tendo menos dinheiro ainda do que eles poderiam ter. E aí o estúdio olha para isso e não pensa no todo, ele pensa no mínimo. E pensando no mínimo ele pensa, são filmes que não deram orçamento, as pessoas querem ver mais continuações, mais remakes, mais reboots. Então eles investem mais nesse lado do que no lado de filmes originais. Você pode ver, os filmes até que chegam a concorrer ao Oscar, até chegar no Oscar, muitos são esquecidos. Vou te dar um exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ele foi o filme que mais chamou atenção no Oscar dele. Ele foi o filme que mais atraiu o público, mas ele fez isso depois que ele começou a ganhar um prêmio atrás do outro. Até lá, o filme já tinha chegado nos cinemas, já tinha saído e pouca gente tinha comentado. E isso aconteceu porque ele chegou em poucas sessões. As pessoas só foram atrás porque ele foi premiado. O Nope, do Jordan Peele, aconteceu a mesma coisa. O Jordan Peele, que já tinha nome, também sofreu um pouco com isso. No começo, quando ele lançou seu primeiro filme, Corra, o Corra foi no boca a boca para poder virar audiência. Porque no começo ele lançou em poucas salas, todo mundo chamou atenção e viu. Vou dar um exemplo de um filme nacional aqui também, o Bacurau. O Bacurau, ele é um filme que muita gente não lembra. Ele chegou no cinema, ele ficou mais ou menos uma semana e ele saiu, porque não estava dando dinheiro. As pessoas comentaram, ele foi tão comentado na rede social que aí ele voltou e deu audiência. Então mostra como filmes têm ideias boas, têm originalidades até hoje em dia, mas as pessoas não vão atrás. Ou por falta de informação, ou por falta de divulgação, ou também porque os cinemas não colocam sessões suficientes. E isso passa a impressão errada de Hollywood. A impressão de que, olha, as pessoas querem ver remakes e reboots em vez de ver continuações, ver filmes originais. E vai cada vez mais esmagando aquela pessoa nova que entra pro cinema, aquelas pessoas grandes que acabam sofrendo com isso. E como eu falei, pega diretores como o Martin Scorsese. O Martin Scorsese, ele é um dos grandes diretores da história do cinema. Ele sofreu para colocar o irlandês no cinema. Ele sendo o Martin Scorsese. Porque a Netflix viu na época que as pessoas não vão querer ver um filme de 3 horas de máfia no cinema. Olha isso, o Martin Scorsese, que tinha um filme original, com nomes grandes, o Hollywood falou, não vou querer ver no cinema. E ele sofreu para colocar no cinema. Então imagina outros diretores menores. Então esse é a grande consequência que gera para Hollywood. Cada vez mais, diretores novatos, diretores originais com ideias originais vão sendo estrangulados pela indústria e os que fazem remakes e reboots acabam cada vez crescendo mais. Inclusive, eu até deixo algumas recomendações aqui. Quando você puder, no cinema, no streaming, ter uma oportunidade de ver filmes estrangeiros, porque eu acho que fora de Hollywood você vê muito mais filme original e menos remake, menos reboot, e também acabar vendo filmes independentes, eu acho que você fortalece isso. Você vai encontrar uma gama de filmes que vai tirar esse gosto amargo da sua boca de, nossa, sempre parece que é o mesmo filme de super-herói, sempre parece que é o mesmo filme de terror, sempre parece que é o mesmo filme continuação. Veja filmes estrangeiros, ou seja, fora dos Estados Unidos, na verdade, que você vai perceber que existem muitos filmes independentes com um potencial gigantesco, seja da França, seja da Espanha, seja da Itália, são filmes, até da Coreia, tem bons filmes, excelentes filmes, que às vezes passam despercebidos e que vai valer a pena. O Bong Joon-ho, que agora fez sucesso por causa de Parasita, ele é um diretor que vale como uma aposta, por exemplo. O Mike 17 é um filme mais comercial dele, mas do resto, você vê grandes filmes independentes poucos comentados. Outro filme que lançou recentemente seria o Retratos de uma Jovem em Chamas, que é um filme que eu achei muito bom e as pessoas pouco viram por causa que ele não estava meio escondido. O Cervo Sagrado é outro filme que eu posso recomendar. Outro filme que eu posso recomendar para você é o Cavaleiro Verde. Os filmes do Ari Aster que estão fazendo um pouco mais de sucesso porque ele está crescendo, como Midsommar, como Hereditário, mas existem esses diretores que ainda tentam fazer um cinema com obras originais. Às vezes o filme pode não ser melhor, mas só dele ter a ideia
de querer ter um pouco a mais, de trazer algo diferente, chama atenção. Até o Long Legs, que é um filme que eu esperava mais do que foi, é um filme também que ele vem com uma ideia de vamos tentar trazer uma história original. Então essa é a minha recomendação para você que quer sair um pouco desse mercado. Pegar esses diretores que não seguem o cinema americano, não seguem a ideia do blockbuster e tentam através daí trazer filmes independentes. E saindo de Hollywood, e de novo, repetindo, Espanha, França, Itália, Coreia, você encontra, até Japão, você encontra bons filmes que vão te trazer ideias novas para você poder sair dessa mesmice que Hollywood traz mensalmente. Então a conclusão do vídeo seria mais ou menos essa. Existe filme original, existe ainda criatividade no cinema. A criatividade nunca vai acabar, você precisa procurar. Mas se você ficar em Hollywood e ficar nos blockbusters, você vai perceber que cada ano que passa, a criatividade realmente vai parecer que é menor. Porque a ideia deles é sempre focar no lucro. E o lucro está onde já tem dinheiro. Então você vai ver cada vez mais reboots, remakes e continuações de coisas já vistas e menos coisas originais. Minha dica é, você pode curtir um blockbuster. Eu amo um blockbuster e eu amo esses filmes pipoca que tem no cinema. Mas eu sinto falta de mais filmes originais ganhando mais espaço no cinema. A criatividade acabou? Não acabou em Hollywood, ela existe em todos os lados. Mas se focar no que está nos cinemas mensalmente, você mais vai ver essa falta de criatividade do que você tentar realmente explorar o que o cinema tem para te entregar, que é o por trás desses filmes, os diretores menores que te entregam. Então não fique só nos filmes que lançam no Oscar, fique nos filmes de todo mês. Sempre procure qual filme está lançando, qual vai lançar, veja a sinopse, porque você vai encontrar coisas muito interessantes. Porque a criatividade de Hollywood não acabou, apesar de Hollywood fazer o máximo para ela acabar. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que a criatividade de Hollywood acabou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.